Vereador Arlindo Araújo tem a palavra. Boa tarde a todos. Um assunto de muita relevância que deve ser discutido a exaustão. Deve ser feita uma análise cronológica de todos os acontecimentos e das colocações que foram feitas tanto na denúncia quanto pelo relatório da comissão. É interessante e é bom ressaltar que existem algumas incongruências nas falas das testemunhas, das pessoas que foram ouvidas, e vamos começar pelo começo. Quando comprou esses carros, eu fiz um requerimento à prefeitura e uma das perguntas que eu fiz foi: Araçatuba dispõe de equipamentos essenciais para enfrentar os desafios da pandemia? A resposta que eu tive foi sim. Só isso. Sim. Então tá bom. Deve estar tudo bem lá. Depois, um munícipe fez a denúncia. A denúncia foi analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa e foi votado essa denúncia e a denúncia foi aceita. Aceita por quê? Porque a maioria dos vereadores entendeu que houve uma omissão por parte do senhor prefeito municipal ao analisar o artigo 4º, inciso 7º do Decreto-Lei 201 de 67, que diz o seguinte: praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Houve uma omissão do senhor prefeito municipal ao eleger prioridades. Para ele, naquele momento, a prioridade era comprar carro e não insumos para a Covid. Esse é o entendimento dele e isso está documentado. A assessoria jurídica da Casa elaborou um parecer esse que foi lido agora há pouco, uma parte dele, mas é importante ressaltar que no começo do seu parecer, o assessor jurídico da Casa diz o seguinte: há que se observar que a compra não foi realizada nesse momento, durante o agravamento da pandemia, mas sim em novembro de 2020, quando havia um quadro de melhora e controle dos índices de contágio e de internação hospitalar. Vejam bem, o assessor jurídico partiu da premissa de que o senhor prefeito municipal não tinha como fazer uma previsão de que aquilo poderia piorar. E aí ele lastreou todo o seu parecer baseado nessa premissa. Pois muito bem, com o andar das coisas, o senhor prefeito assumiu e assume nas respostas que ele deu à comissão de que ele sabia que a segunda onda viria, tanto ele quanto a secretária, que foram os dois que tomaram a decisão. Então veja bem que o assessor jurídico da Casa não sabia que o prefeito tinha essa convicção e ele elaborou o parecer baseado nessa premissa. Inclusive, ele elimina essa hipótese de omissão porque ele dá uma ênfase no poder discricionário do prefeito, que é o poder de decidir, de escolher o que ele acha melhor. O senhor prefeito municipal, à época, apesar de saber que a pandemia teria uma segunda onda gravíssima, ele assume que sabia, ele e a secretária, eles preferiram comprar carro. E é sabido que existe um conceito filosófico que diz o seguinte: se você começa um raciocínio partindo de uma premissa errada, você só vai chegar numa conclusão errada. Ocorre que o brilhante parecer do assessor jurídico, infelizmente, foi baseado numa premissa errada, porque ele também não sabia que o prefeito sabia. Então, isso aconteceu depois. Foi instalada essa denúncia, porque os vereadores entenderam à época a questão da omissão, e isso está aqui legalmente lastreado. E aí o prefeito ia ser ouvido pela comissão, mas antes disso, ele, de livre e espontânea vontade, gravou um vídeo e colocou nas redes sociais, dizendo que não adiantava comprar leitos, montar leitos de Covid para UTI, baseado numa informação do Fantástico, segundo ele mesmo. Por quê?
de cada 10 pessoas entubadas, 8 iriam morrer. E ele diz no vídeo, não adianta, logo em seguida a essa colocação. Vejam bem que é uma fala dele, que eu pedi para a comissão que pudesse questioná-lo nas perguntas, mas ela não o fez. Então, inclusive, agora por ocasião da defesa, eu gostaria, é uma oportunidade que o senhor prefeito municipal tem de esclarecer à Câmara e a toda a comunidade de Araçatuba o que efetivamente ele quis dizer com aquilo, apesar que para mim foi muito claro, quando ele dizia, inclusive, números, e não há como se contestar a matemática, ele dizia que de cada 10, 8 morriam, então não adianta leitos de UTI. Mas ele tem aí a oportunidade para explicar isso. Pois muito bem. Com o passar do tempo, aí a comissão fez as perguntas todas, mas olha só a análise cronológica dos acontecimentos. A segunda onda veio, a coisa ficou feia, morreu gente por falta de estrutura em Araçatuba, não há como negar isso. Nós vivenciamos um problema terrível, manifestação, inclusive, do diretor clínico da Santa Casa, Dr. Júlio, na imprensa, dizendo que precisava de leitos de UTI, porque a Santa Casa não tinha como abrigar aquilo tudo. E a Câmara Municipal foi lá e antecipou, né, uma devolução de verba para que pudesse tentar ajudar a Santa Casa. Veja bem, o Poder Legislativo se sensibilizou de um problema que, em tese, o prefeito tinha que ter se sensibilizado à época, como gestor e sabedor de que a segunda onda estava às portas, mas ele preferiu comprar o carro. Essa é a análise. A questão de dizer, não, é um poder discricionário e nós estamos vivenciando no país essa questão do chefe do executivo ter o poder discricionário e fazer as escolhas erradas. Na minha concepção, o prefeito fez a escolha errada. E ele está convicto do que ele fez, junto com a secretária. Assim como o nosso presidente da República, estou fazendo aqui uma analogia, está convicto de que ele não tinha que comprar vacinas. E estamos aí com 460 mil mortes. É o poder discricionário do presidente da República, questionado por todo mundo. E aqui nós devemos questionar o senhor prefeito municipal, é o poder discricionário dele também. A questão da omissão que enquadra ele é justamente no fato de estabelecer uma prioridade errada. Pior, não foi sem saber, porque ele mesmo disse que sabia. Vejam bem, nas perguntas que foram feitas a ele, ele diz aqui, ó, a aquisição dos veículos já foi pensando na segunda onda, pois ajudou a reduzir o fluxo de pessoas na UBS. É a tese dele. Como é que você trata dessa Covid? As pessoas, quando vão morrer, morrem lá por falta de oxigênio, de ser entubado, de estrutura para isso. Mas a resposta da secretária é interessante isso. A secretária, quando foi perguntada, ela disse o seguinte: nossa obrigação é manter os insumos dos quais temos responsabilidade direta. O que ela quer dizer com isso? Que o que a prefeitura não tem responsabilidade direta, que fique a cargo da Santa Casa, que, segundo ela disse, que recebe verba do Estado e da Federação. É interessante isso. Porém, a maioria dos casos que estão atendidos na Santa Casa, que é um hospital regional, os casos são de Araçatuba. Tanto é que a Câmara deu dinheiro para comprar e montar leito de UTI na Santa Casa. Dinheiro do município de Araçatuba. É interessante, como eu disse, a incongruência na argumentação das pessoas envolvidas. Para a secretária, ela tem que cuidar daquilo que ela tem responsabilidade direta. E se faltar leite na Santa Casa? Ela já não tem responsabilidade direta com isso. Mas qual é a consequência final de um paciente com Covid em um determinado percentual? É ir e necessitar de oxigênio, de internação e de leitos de UTI. Ou leitos de internação, que é uma fase que antecede a ir para a UTI. E a prefeitura não tem que ajudar nisso? Tem sim. E a prefeitura preferiu comprar um carro. O prefeito e ela decidiram isso. Está aqui nas respostas aqui. Eu analisei todas as respostas. A secretária considera a compra dos veículos uma boa decisão. Então, está convicta do que fez. O prefeito também. E eles estão corretos nisso? Cabe agora aos vereadores, representantes do povo, julgar se eles estão corretos nessa decisão. É claro que a evolução dos acontecimentos mostra que não.
que eles deveriam ter colocado esse dinheiro na compra de insumos, de estruturar melhor o Hospital da Mulher, que foi feito depois, ajudar melhor a estruturar a Santa Casa, porque sabia-se que nessa segunda onda a situação ficaria muito grave. O cerne da questão, o cerne da investigação, o cerne da denúncia, o cerne desse julgamento é esse. Não adianta falar falando, comprou o carro mais caro, mais barato, se a loja que vendeu tinha uma rua esquisita. Não, não é essa a questão. A questão é se pessoas morreram, se pessoas ficaram sem estrutura para ser atendido, e qual foi a contribuição da decisão da administração nessa situação. Se as pessoas ficaram mal atendidas, faltando oxigênio, lá no pronto-socorro esperando um tempão para arrumar uma vaga na UTI, não tinha aquela coisa toda, qual foi a contribuição da administração para que isso acontecesse? Esse dinheiro dos carros, se tivesse sido colocado lá, na fase mais avançada lá, onde atende as pessoas doentes, teria amenizado isso? Quem vai decidir isso é a Câmara. Então, basicamente eram estas as minhas considerações, e eu insisto no aspecto de que o senhor prefeito municipal tem uma oportunidade ímpar de poder se explicar acerca do vídeo que ele gravou voluntariamente, e que depois que chamou a atenção de todo mundo, aí a assessoria dele resolveu tirar do ar, mas onde ele fala textualmente que prefere comprar os veículos do que comprar o leite para UTI, né? Então, agora a decisão da comissão, está aqui, ó, bem claro, ela disse, não houve erro ou omissão. Eles, comissão, entenderam isso. Nós não somos obrigados a acatar. Eles entendem que não houve omissão. Houve uma escolha. Pois muito bem, a omissão que é questionada aqui é justamente na escolha, no ato de escolher. E essa escolha vem produzindo frutos no meio social e tal, aquela coisa toda. Veja bem que essa escolha vem produzindo frutos no meio social através do atendimento proporcionado pelos veículos adquiridos. Beleza? Agora vamos lá. Essa escolha também pode ter provocado sofrimento e eventual morte de um ou outro araçatubense, porque não tinha estrutura para atender essa pessoa, porque esse dinheiro do carro poderia ter sido gasto lá. É uma outra interpretação que alguém pode ter também, não é? Então, colegas vereadores, a situação, de forma bem clara, bem objetiva, é essa. Sejamos pragmáticos, analisemos a situação no seu contexto real. O senhor prefeito tem um tempo amplo para se defender, juntamente com o seu advogado. Nós vamos ouvir atentamente. Os questionamentos a serem feitos da minha parte são esses, e também fiz questão de pensar essas coisas que não se encaixam, né, essas coisas incoerentes, porque eu não vejo lógica naquilo que aconteceu. Não há um raciocínio lógico, não dá para se entender, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e o senhor prefeito, inclusive, assume, ele e a secretária, que fizeram essa escolha. Cabe agora aos colegas vereadores analisar e resolver. Muito obrigado pela atenção de todos. Eram essas as minhas considerações.